caso já chegou no TWI. Pneu com 15 mil quilômetros. O traseiro também rodou 15 mil quilômetros. Depois eu vou colocar para vocês o... Depois eu vou colocar para vocês o vídeo da traseiro, que eu fiz um suporte com ele para os carrinhos. Então, pessoal, esse é o Pilot Street Radial que eu tirei da moto, 150/60. A frente da moto ficava virada para cá, né? Então esse é o lado das curvas da direita e o outro lado que tá na parede é os das curvas da esquerda. Então esse ainda tinha um tequinho do TWI, mas é cadê, ó, um tequinho. Mas ao lado de lá, vamos ver se dá para ver, já tava, ó, careca. Aí olha o que eu comentei. Olha, eu vou colocar aqui, ó. Vamos ver. A mão do pneu. Onde que tem um espaço? Vamos ver se vai dar pra ver. Bom, vou colocar por cima. Ele é... Olha que mole que ele fica desse lado. E esse lado, ó, que ainda tá bom, ó. Bem mais firme. Então eu tava andando com um pneu que, nossa, podia estourar a qualquer momento, né? Por isso que não é bom a galera que anda até acabar o pneu, né? Não faço isso. Chegou no TWI, troque. Então tá aí a motinha montada com os M5, pneu M5, ó, o da frente nem saiu os pelinhos ainda, e o de trás já deu umas brincadeiras, ó, já deu pra chegar no elefantinho. O M5 ele tem 3 zoninhas aqui, ó, que ele vem 1, 2, 3, 4, 5 e o elefantinho. Quando tu chega no elefantinho, sinal que tu tá bom. Aí, ó. Então a moto está com 27 mil, né? Dá pra dizer? 27 mil. Os Rosso 2 então duraram até os 10. 9 alguma coisa eu troquei, né? Aí os Michelin Pilot Street da Radial duraram até os 26, 25 e pouco, que eu troquei o traseiro antes, que chegou, e o dianteiro tinha vida errada do M5, daí eu troquei esses dias. Então durou mais ou menos uns 15 mil quilômetros, ou seja, uns 50%, um pouco mais do que o Rosso 2. A ideia, quando eu coloquei os Pilot Street, realmente era durar mais, porque eu estava fazendo uns trechos mais longos. Então eu realmente precisava de um pneu que dure mais. Daí agora, quando eu fui trocar e escolhi o M5 em vez de escolher o Rosso 2, que é o original, também tem o Rosso 3, que está um pouco mais caro. Eu só usei o Rosso 3 na Daytona, na Ninja eu não usei. Então eu não posso falar. Mas na Daytona não parecia também nada demais. Parecia um Rosso 2 mais caro, né? O M5 eu já tinha usado na minha Ninja 400 verde. Se vocês, quem já conhece o canal, sabe que eu tive uma 400 verde. E eu adorei o pneu. Também usei na Ninja 300 preta. E é tão bom quanto o Rosso 2. Dura um tequinho a mais, um pelinho. Se o Rosso 2 durou 9, esse aqui vai durar 10, 11. E na performance, nos track day, dá para acelerar tranquilo. Claro, tu não vai estar de Super Corsa, né? No track day, o bom é usar Super Corsa. Mas, se eu não tiver com Super Corsa para montar, eu vou com esse aí mesmo. E pau que torre. Por que o que muda? O Pilot Street tem uma borracha bem mais dura, ele é monocomposto, o único que é bicomposto, o único não,
Um que é bico seria o Road 2, mas o Pilot Street é monocomposto. O M5 também é monocomposto. E daí o Rosso 2 que é bicomposto atrás. Só que o M5, por mais que ele é só um composto, ele tem zonas de tensão na carcaça. Então aqui a parte da carcaça é mais dura, aqui é um pouco mais macia e aqui é bem mais macia. Por isso que tem uma galera que vai andar com o M5 e, meu Deus, eu senti escapar. Não é que sentiu escapar. Ele tá aqui reto, daí tu deita um pouco a moto. Quando tu vai deitar mais para chegar no limite, ele parece que escapa, mas não escapa. Ele só tá dobrando essa carcaça. Outra coisa que eu também troquei com 25 mil quilômetros foi as pastilhas de freio dianteira. Elas ainda tinham um pelinho para ser usada. Cara, eu vejo o neguinho acabando com essas pastilhas com 4 mil quilômetros, 5 mil quilômetros. Claro, eu mais viajo e quando tá correndo, quem freia perde, né? Então, o negócio é não frear. Mas não tem, cara. A pastilha é muito boa, duraram muito, né? Aí eu achei, olhando ela montada assim, ó, entendeu? No disco, que é escuro assim, pra mim ela tava no fim. Então eu fui correndo comprar. E daí a melhor que eu achei na cidade aqui foi a Cobrec de cerâmica. Ela é de cerâmica. A Cobrec normal é um lixo, né? Essa de cerâmica a gente tá testando. A princípio, quando ela tá fria, ela freia um pouco menos. Quando ela tá quente, ela freia de arregaçar. Se eu sentir que vai começar a marcar o disco, se eu ver que começa a marcar o disco, alguma coisa, ó, já tem quase 2 mil quilômetros e não tá marcado. Se eu ver que começa a marcar o disco, eu troco, porque a pastilha eu troco em casa, é um serviço fácil de fazer. Inclusive, se vocês querem que quando eu faço manutenção eu faça uns videozinhos, dá pra fazer aí, gurizada. Então, essa é a minha opinião das pastilhas dos pneus. Os pneus, então, é isso aí, ó. Quer durabilidade, Pilot Street. Só que o 2 eu acho que ele só foi projetado para moto pequena. O desenho dele, ele não é tão côncavo, ele é bem reto, plano, então ele não vai ser bom de curva. Então esquece o Pilot Street 2. Entre M5 e Rosso 2, vai em qualquer um, vai no que tu achar o preço melhor, porque os dois são bom igual. Outra coisa, as medidas do pneu e a velocidade do painel da Ninja. Todo mundo me pergunta, mas ela tá dando 220 e pouco. Sim, porque o pinhão dianteiro foi trocado por um maior. A Ninja, ela mede a velocidade, a Ninja 400, no sensor do ABS traseiro, tá? Sensor do ABS traseiro. Então, tu pode trocar toda a relação, aumentar pinhão, diminuir coroa, aumentar coroa, que o painel vai entender isso e vai marcar certinho. Ele só vai marcar errado se tu trocar a medida do pneu traseiro. Então, eu usava um 150, 60. O M5 não é vendido no 150. Tem o 140, 70 e o 60. Eu coloquei o 60. E eu achava que ela ia mentir um pouco para mais. Onde ela dava 200, ia dar tipo 204, 205. Mas não foi o que aconteceu. Ela está marcando exatamente, eu já medi com o GPS, que ela marcava com 150, 60. Então eu fiquei na dúvida, porque todo mundo fala que o número 60 ou 70 é a porcentagem em relação à largura, mas não foi o que aconteceu. Então vou fazer mais teste ainda sobre isso. Numa Ninja 300 ou numa R3 que não tem ABS, daí é diferente. Ela mede daí no eixo que gira o pinhão. Então, se tu, por exemplo, colocar um pneu bem fininho, colocar um pinhãozinho 13 na frente, ela vai dar 199 ou 194 que for, subindo o morro, porque ela não vai entender. Ela vai pelo giro do eixo do pinhão e a rotação do painel. É o cálculo que ela vai fazer. Então, por isso que às vezes o cara tem uma Ninja 300, coloca uma coroa 2 dentes a mais,
um pneu mais baixo e ela começa a dar 194 por hora em qualquer lugar. Ela na velocidade real ela não vai estar em 194. Então, resumo da história: a minha Ninja com pinhão 15 e uma original com pinhão 14, as duas a 200 tá certinho, vai estar as duas marcando 200. Aí se eu aumentar o meu pneu traseiro, as duas vai estar 200, a minha vai estar marcando 190. Se eu diminuir o pneu traseiro, a minha vai estar marcando 205, por exemplo, né? Essa mais ou menos é a ideia. E numa Ninja 300 é aquela coisa do painel, que qualquer coisa que tu mexa, o painel não vai entender e vai sempre marcar uma mesma velocidade. Então acho que era isso que eu queria falar. Painel, pinhão, pneu. É mais ou menos isso, gurizada. Eu voltei para os espelhos original, mas eu acho que eu vou voltar para aqueles pontas de guidão. Porque quando eu saio com a mulher, as muletas da mulher ficam atravessadas aqui e fica aparecendo lá no coisa, eu não consigo ver direito. E nos espelhos ponta do guidão eu conseguia ver bem. Eu só troquei porque estava ruim de andar no trânsito. Mas como eu não ando mais com ela no trânsito no dia a dia, não tem porque usar esses original. Ainda tô vendo isso aí. Beleza? Então o pato aí, ó, dá o selo de ok dele. Vamos travar a motinha na garagem. Aqui tá a trudinha que vocês sempre vê no rolê. De vez em quando a gente faz uns rolê de trudinha. E ali tá a moto da firma.